Ebenezer é o tema que eu vou falar com o irmão, reconhecendo a mão de Deus em nossas vidas. Eu estava ouvindo aqui a história da igreja, né? Eu não sabia direito a história, e eu estava na minha casa pensando nisso, sabe, pastor Nino? Eu estava pensando nisso, na história da igreja aqui, e eu vim pensando, eu falei, gente, eu não tenho muito conhecimento da história da igreja. E quando eu cheguei aqui, eu fui agraciado com esse privilégio de ouvir a narrativa de como tudo começou há 27 anos atrás. E eu não tenho dúvida que quando isso começou, foi um projeto de Deus, que foi ao teu coração do homem, do coração do irmão, e falou, eu quero um projeto assim, e você desenvolva esse projeto. E eu sei que não foi fácil. E eu quero te convidar a nós lermos um texto lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. É um texto muito conhecido, como eu costumo dizer, não vou trazer nada de novo para você, só vou trazer a lembrança, a memória. E talvez eu esqueça alguma coisa, você vai lembrar, e depois você vai me lembrar. Mas vamos compartilhar a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, verso 12, diz assim o texto bíblico. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos orar. Pai, eu quero louvar ao Senhor por esse momento, por esta hora, e dizer ao Senhor, Pai, que nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Creio, Pai, que os teus servos estão sendo abençoados pelo Senhor nesta caminhada, nesta jornada. E sei, Pai, que o Senhor tem cuidado de tudo. Eu coloco esta comunidade diante do Senhor, pedindo que o Senhor continue direcionando eles. Continue fortalecendo, renovando as suas esperanças, renovando os seus compromissos, a sua fidelidade. Eu agradeço pela minha vida, pela vida da minha esposa, que aprove o Senhor nos trazer até aqui. E nós te louvamos pela vida do pastor Arlindo, pela pastora Sandra, por tudo que o Senhor tem feito nesta comunidade através deles. Guarde-os, continue usando eles para teu louvor, para tua honra e tua glória. É a minha oração, agradecido pelas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Ebenezer, reconhecendo a mão de Deus em nossas vidas. Quando eu olho para a minha vida, esses dias eu estava dando um testemunho para uma pessoa, falando para ela o que Deus fez na minha vida. Eu estava comentando com ela que até a minha idade de 28 anos eu não tinha o conhecimento, eu não tinha intimidade, eu não tinha o conhecimento da dimensão de quem de fato é Deus, ou era Deus até então. Mas eu fui naquele dia que o Senhor falou no meu coração, e hoje de manhã eu estava pensando nisso. Eu me lembro perfeitamente que em 1985, eu não conhecia Jesus, eu tirei aquele caixinha de promessa. Isso marcou a minha vida. Levantai e andai, porque não será aqui o teu descanso. E a partir daquele momento ali, eu não sabia que alguns anos depois Deus ia mudar toda a minha história. Deus ia mudar todo o meu contexto de vida. Em 1990, de fato, eu ia conhecer Jesus. Ia começar uma nova história na minha vida. A mão de Deus ia estar comigo, me conduzindo pelo restante da minha existência nesse mundo. E isso me faz me sentir muito bem, e eu sou muito grato a Deus. E aí eu quero dizer para o irmão que até aqui, até o dia de hoje, até esse presente momento, o Senhor tem me ajudado, tem me sustentado e tem me conduzido. E eu quero dizer para você que da mesma forma acontece com essa igreja. Até aqui eu não sei o que vai acontecer amanhã. Nós temos o menor conhecimento que vai ser feito. Nós temos planejamento, nós temos plano, nós temos projetos. Não sei como vai ser o dia de amanhã, mas eu não tenho dúvida, pela promessa de Jesus, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Mas até aqui o Senhor tem conduzido esta igreja e tem nos conduzido. Eu não tenho dúvida disso. E lendo a história de Samuel, quando eu estava meditando nesse texto, eu estou dando aula sobre este livro,
E me encanta olhar um homem que ele tem uma experiência com Deus, ele tem vida com Deus, ele viveu algo extraordinário na vida dele. Samuel é alguém que sabe como foi a vinda dele a este mundo. Samuel sabe todo o processo, porque quando a mãe dele desejava ter um filho, desejava alcançar um filho diante do Senhor, ela estava lá orando, e ela estava clamando, e eu estava pensando sobre isso, e ela louvava o Senhor, e clamava ao Senhor, e pedia ao Senhor um filho, que se o Senhor desse a ela aquele filho, que ela ia consagrar aquela criança a Deus. E é justamente isso que acontece com Samuel. Samuel vem desse clamor da sua mãe ao nosso Deus, e ali nasce um profeta do Senhor, ali nasce um sacerdote do Senhor, ali nasce um servo do Senhor, alguém que vai fazer a obra do Senhor, alguém que vai participar de um processo de transição da igreja, alguém que vai participar de um processo da transição de um povo, alguém que vai participar de um processo de transição de um plano de Deus. Então é muito coerente quando Samuel vai dizer aqui nesse texto, Ebenezer. É muito coerente quando ele vai dizer Ebenezer. E eu quero te convidar a ler comigo, lá em Deuteronômio capítulo 31, verso 8. Eu sei que muitas vezes em nossas vidas nós enfrentamos desafios. O ministério da igreja enfrenta às vezes alguns embates, alguns obstáculos. Nós estamos vendo aí 27 anos, com certeza foi de muita luta, de muita oração, como o pastor acabou de falar aqui para vocês, orando, clamando, pedindo ao Senhor, colocando projeto diante de Deus, pedindo a bênção de Deus para a realização. E quando a gente olha para esse ministério tão abençoado, não podemos esquecer que Deus esteve com sua mão conduzindo todo o tempo essa história aqui. E eu quero dizer para o irmão, conforme está lá em Deuteronômio capítulo 31, verso 8. O próprio Senhor irá à sua frente. Eu creio nisso. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Naquele momento de transição em que Moisés estava passando a sua liderança para Josué, aquele jovem pastor, que estava assumindo um compromisso com aquele povo. Talvez algumas coisas no seu coração trouxessem insegurança, incerteza, talvez até medo, porque quando a gente lê o primeiro capítulo de Josué está parado, não sabe o que faz, diante do desafio de conduzir aquele povo. Mas antes que esse dia chegasse, o próprio Senhor já estava dizendo para ele, o próprio Senhor irá à sua frente, Moisés diz para ele, estará com você, Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Eu creio que é isso que Deus tem feito com esta igreja ao longo da sua caminhada. O Senhor tem estado à frente dessa igreja, o Senhor tem conduzido essa igreja, o Senhor não tem abandonado o seu povo, e não importa qual seja o tamanho do desafio, agora os irmãos estão com alguns desafios aí, não importa qual seja o tamanho do desafio, não importa qual seja o tamanho dos propósitos que o irmão tem no seu coração, eu não tenho dúvida que o Senhor está à frente desse propósito, o Senhor está à frente desse objetivo, o Senhor quer realizar na sua vida, na vida da igreja, os planos dele para que esta igreja, no seu propósito de relacionar-se com a sociedade, faça diferença nessa comunidade. Eu não tenho dúvida disso. Então, quando a gente olha aqui para o texto que diz o Senhor, né? O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime, continue essa caminhada, continue com esse propósito. O próprio Senhor Jesus diz, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Muitas lutas, muitos desafios, muitos projetos, muitos planos, mas eu tenho certeza que Deus não tem deixado vocês decepcionados. Eu tenho certeza que diante da sua confiança, diante do seu propósito, diante daquilo que você tem colocado diante do Senhor, o Senhor tem assistido esta igreja, tem assistido esse ministério e tem cuidado de cada um de vocês. A boa mão do Senhor está conduzindo essa história. Quando eu estava lendo essa história aqui, que Samuel vai dizer assim, pegou uma pedra, então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer. É interessante que essa palavra significa pedra de ajuda.
Somente a tradução era isso, mas o texto diz que não era só isso que Samuel via. Samuel via muito mais do que isso. Samuel não via somente uma circunstância de uma realização de consolidação de alguma ajuda, mas Samuel via uma alegria de vitória. Samuel via uma conquista. Samuel via uma realização. Samuel via a mão de Deus conduzindo aquele povo. Samuel via o Senhor dando vitória àquele povo. Samuel via a conquista vindo do trono de Deus para aquele povo. E eu creio que é isso que tem acontecido na vida dos irmãos. Nesses 27 anos, Deus tem te dado vitória. Deus tem conduzido vocês. Deus tem abençoado vocês. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo em retribuição a isso que Deus tem feito por nós? O que nós temos feito em relação a isso? A segunda coisa que eu quero te convidar, que eu quero ler com você, é lá em Filipenses 4, verso 19. Quero ler com você. Não importa qual seja o tamanho do desafio. Há 27 anos atrás, um grupo de irmãos oraram e buscaram da parte de Deus uma resposta. Há 27 anos atrás, os irmãos colocaram diante de Deus um propósito, um objetivo. Acreditaram que Deus estava direcionando eles para uma nova história, para um novo começo. Acreditaram que Deus estava direcionando eles para começar um novo desafio, uma nova etapa. E como disse o pastor aqui inicialmente, olha o fruto disso, do trabalho desses irmãos pioneiros que começaram esta boa obra, confiando que o Senhor estava à frente desse projeto, confiando que Deus estava abençoando esse projeto, confiando que o Senhor os ajudaria independente da circunstância. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, o texto nos fala assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Quando o apóstolo Paulo fala isso, Paulo é um homem que ele vai dizer assim: olha, sei passar de tudo um pouco, sei ter abundância, sei ter falta. Paulo é um homem que tem experiência com o Senhor em toda a dimensão da sua vida. E quando ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, eu quero voltar com você lá em Josué, lá em Samuel, e ler o versículo seguinte, que diz assim: então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até que o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Preste atenção nisso, irmão. Tamanha a experiência que esse homem tinha com Deus. Ele poderia muito bem dizer a mesma coisa que Paulo disse: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, porque ele sabia muito bem o que ele tinha vivido e como ele tinha sobrevivido. Paulo fala da mesma dimensão. Não importa a situação, a confiança naquilo que Deus fará por nós, não importa. Deus sempre estará do lado do seu povo. Deus sempre estará do lado do seu povo. Eu tenho visto algumas coisas que têm me deixado um pouco preocupado. As pessoas parecem que elas estão com medo daquilo que há de acontecer conforme a palavra de Deus fala. Não importa a dimensão do problema, não importa o que aconteça com a sociedade, não importa o que aconteça no Brasil, não importa o que aconteça no mundo, a palavra do Senhor é clara. O Senhor está ao nosso lado, o Senhor está com o seu povo. Aquele que entrega a sua vida para Jesus, aquele que entrega a sua vida para Jesus, aquele que entrega a sua vida para Jesus, nunca mais será desamparado por esse Jesus, nunca mais será desamparado por esse Deus, nunca mais deixará de ter as abundâncias que Jesus tem para ele. Nunca mais, irmão. Samuel sabia disso. Samuel pega uma pedra que simplesmente representava pedra de ajuda e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Não importa o que aconteça, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor é conosco. Não importa a dimensão do problema, o Senhor está ao nosso lado. A presença constante de Deus, eu
estou estudando a história de Davi. E eu estava olhando. Quem é Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Quem é Samuel? Um profeta de Deus. Quem é Paulo? Um apóstolo de Jesus Cristo, um apóstolo de Deus. Quem é a igreja? A noiva do Senhor. O que me faz pensar que ontem eu estava ouvindo um colega, ele falou uma coisa que me deixou assim, fiquei refletindo sobre aquilo. Quanto mais nós andamos com Deus, mais nós nos parecemos com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós nos identificamos com a causa de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais passamos mais a confiar em Deus. Quanto mais nós estudamos Deus, mais nós aprendemos com Deus. Quanto mais nós buscamos Deus, mais nós tornamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque Ele é o Criador, Ele é o nosso Pai, Ele é o Senhor, Ele é o dono da igreja. Ele é o nosso Senhor. E aí quando eu meditava, eu pensava, meu Deus, o Senhor é tremendo. Aí eu olho para um homem como Davi, olho para um homem como Samuel, e olho para um homem como Saul, e vejo esses três homens no contexto histórico. Saul, ungido por Samuel para ser rei de Israel, mas é o rei segundo o coração do povo. Davi, ungido para ser rei de Israel, mas é o homem segundo o coração de Deus. Há uma diferença enorme entre esses dois homens. Há uma diferença entre nós, mas é um homem que faz toda a diferença entre esses dois. Alguém que sabe que Deus está cuidando da história. Alguém que sabe que Deus está à frente da história. Alguém que sabe que não importa o tamanho, a dimensão do problema, Deus vai trazer, vai fazer aquilo que lhe apraz. E sempre estará ao lado do seu povo. Por isso, no coração de Samuel há um sentimento de gratidão. Primeiro, ele tem um sentimento de confiança, ele sabe que Deus está cuidando, ele descansa em Deus. Samuel é um homem de relacionamento com Deus. Davi é um homem de relacionamento com Deus. Paulo é um homem de relacionamento com Deus. E quando o homem se relaciona com Deus, automaticamente ele quer se relacionar com o seu próximo. Quando o homem tem relacionamento com Deus, quando o homem se aproxima de Deus, ele quer se aproximar do seu próximo. Não tem como. Porque quando eu olho para esse Deus que quer se relacionar conosco, quer se aproximar, estende a sua mão para nós, e se revela para nós, e se mostra para nós, e vem nos buscar. É um Deus que se relaciona. É um Deus que quer se relacionar e quer que seu povo se relacione. Eu entendo que aqui nesse espaço que nós chamamos de local de adoração, está a igreja do Senhor. Mas eu entendo que está a igreja do Senhor e também está aqueles que não fazem parte da igreja do Senhor. Se eu te perguntasse agora à noite, você tem visto a boa mão de Deus na sua vida? Você tem visto a boa mão de Deus na sua vida? Se eu te perguntasse agora à noite, o que você tem feito diante do reconhecimento que Deus está cuidando de você? Qual tem sido a sua resposta a esse cuidado de Deus? De que forma você retribui a esse cuidado de Deus? Eu terminei de ler Samuel ontem. E quando a gente começa a ver essa história do profeta Samuel com Davi, com Saul, é muito interessante isso. Davi vai ser ungido sem saber que vai ser rei. Samuel que vai ungir ele. Ele não sabe que vai ser rei. A ideia é que ele vai ser alguma coisa. Profeta, discípulo. Mas ele estava sendo ungido para ser rei. Por que ele estava sendo ungido para ser rei?
Porque o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Que responsabilidade aquele homem estava assumindo. Só que ele não sabia disso. E é interessante que em um dado momento, Davi está diante da possibilidade de tirar a vida de Saul, que é o seu inimigo, que quer matar ele de qualquer jeito. E por duas ocasiões Davi pode fazer isso, e Davi não faz. Davi não retribui o mal com o mal, porque ele entende que é um ungido do Senhor que está governando. E aquele homem que está governando não teme a Deus, que é Saul, não tem temor a Deus. Saul não reconhece que Deus está conduzindo a vida dele. Saul não é grato a Deus pelo que Deus está fazendo com ele. Saul é um rebelde. Davi, pelo contrário, Davi é alguém que reconhece que Deus está conduzindo a vida dele. Davi reconhece que Deus está conduzindo a sua história, mesmo sem saber o que ele ia ser. Ele não sabe o que ele vai ser, porque no momento que Samuel unge ele, Samuel não diz para ele: você vai ser rei de Israel. Samuel não faz isso. Mas o coração de Davi é um coração grato a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho da luta. Como diz o próprio Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, quero estar lendo com você. É interessante que, a partir do momento que Deus se revela para nós, a partir do momento que nós passamos a conhecer Deus, quando nós começamos a andar de fato com Deus mesmo, quando nós começamos a andar de fato com o Senhor, quando nós aceitamos andar com Deus, se envolver no ministério do Senhor, lutas virão. Não tem como. Samuel teve as suas lutas, Davi teve as lutas dele, Paulo teve as dele. Mas todo esse processo é processo de crescimento, é processo de aperfeiçoamento. Todo esse processo é processo de dependência, nos levar a depender de Deus. Existe aquele momento da nossa vida que a gente precisa botar o joelho no chão e chegar diante do Senhor: Senhor, eu não vou conseguir fazer, eu não tenho como, eu não consigo sair dessa situação. Eu não sei o que seria de mim se o Senhor não estiver a meu favor, se o Senhor não for por mim, quem vai ser por mim? Existe esse momento. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, fala: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente ler um pouquinho antes, né? Se a gente ler diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenhamos firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esta é a convicção do apóstolo. Esta é a convicção do Samuel, quando ele diz aqui, né? E ele fala assim: a mão do Senhor, né? Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. E eu quero dizer com você com isso: não importa qual seja o desafio, a mão do Senhor é com esta igreja. A mão do Senhor é com você até a consumação dos séculos. A mão do Senhor está conosco, nos conduzindo. E eu te pergunto: você já percebeu isso da sua vida? Você já percebeu que Deus está com você?
E o que você tem feito em retribuição a isso? Qual tem sido a sua atitude? Você já percebeu o quanto Deus tem te abençoado? E o que você tem feito? Qual tem sido a sua atitude?